Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Bom, depois dessa pequena pausa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente pesquisa, faz tudo ao mesmo tempo, né? Venho com vocês para discutir um aspecto que não é difícil, porém por uma questão de experiência não só minha, mas também pelo observar de outros pesquisadores, alunos e afins, considero pertinente para a gente trazer em discussão, tendo em vista a constância desse problema, né? E o que a gente vai discutir é simplesmente a questão de como se portar para submeter um trabalho para um evento científico, né? Quais são os detalhes básicos que a gente tem que considerar antes de submeter um trabalho e como se portar durante, né, o evento científico. Então, são alguns pontos especificamente no sentido de como discutir, como promover o seu trabalho, de como escrever o seu trabalho, não diz respeito a uma questão de comunicação entre os pares durante o evento, não é isso. Então, são pontos que a gente deve considerar no momento da escrita e para tirar proveito dessa escrita durante o evento. Vamos lá? Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta são pontos para a escrita, como eu comentei. Então é necessário, e por incrível que pareça, parece até algo muito bobo, algo muito irrisório, mas na verdade é algo que acontece com grande frequência, que é a não leitura completa ou o não entendimento do funcionamento do evento. Ou seja, quando eu falo isso, você ler as diretrizes do evento, né? É você entrar no site do evento, é você entrar em contato com o organizador do evento para solicitar, de repente, o edital, algum documento sobre o evento em si e ler o básico, qual é o prazo desse evento. Ou seja, quando esse evento vai ocorrer e qual é o prazo que eu tenho disponível para a escrita e entrega do meu trabalho, ou das inúmeras versões que o meu trabalho pode ter no decorrer do evento, né? É um fato, acontece muito de trabalhos não serem aprovados porque simplesmente não foram entregues no prazo, né? Ou simplesmente foi entregue de qualquer maneira porque o medo de não atender ao prazo fez o envio do arquivo, e aí na hora que o parecerista vai pegar o trabalho, vai ver que o trabalho está incompleto, não se qualifica. Então a questão do prazo é um detalhe que, por incrível que pareça, é recorrente, né? A gente perde às vezes bons trabalhos por conta do prazo, né? Então, além do prazo, a questão da modalidade também. Qual é a modalidade que o evento pede para o seu trabalho? Ele pede um resumo ou ele pede um resumo expandido, que é o que em geral costuma ser um resumo de 3 a 5 páginas. Ultimamente tem sido mais utilizado, inclusive, tendo em vista que é melhor para o parecerista avaliar o atendimento do trabalho, a estrutura do trabalho, ao invés de um simples resumo de menos de uma página. Então tem sido recorrente essa modalidade chamada de resumo expandido. Ou mesmo se é o trabalho completo, né? Então prestar atenção nesse detalhe, pois muitas das vezes o trabalho também não é aprovado, não se qualifica, porque o que foi pedido é um trabalho completo e foi entregue um resumo expandido. Ou o contrário, foi pedido um trabalho completo, ou melhor, desculpa, um resumo, e a pessoa entregou um trabalho completo de 10, 12, 15 páginas. E aí novamente vem o fator prazo. O parecerista, se achar pertinente esse trabalho no evento, pode dar uma segunda chance e falar: adeque o trabalho na modalidade que o evento está solicitando. Porém, como é que é a questão da síntese, né? A gente sabe que sintetizar um trabalho costuma ser mais difícil e moroso do que expandi-lo. E o prazo está aí, né? Então a gente tem que ter também esse cuidado com a modalidade que o evento está pedindo. Se é um resumo expandido ou um trabalho completo.
Claro, também temos outras questões que diz respeito à formação do texto, né? Então, não é simplesmente escrever o trabalho e manda. A gente tem que prestar atenção. Alguns eventos na área da saúde pedem que a formatação do trabalho esteja na modalidade Vancouver, que são regras, normas de escrita do trabalho acadêmico. Em geral é a área da saúde, mas não necessariamente. A gente também tem muito a questão das normas da BNT, né? É comum os eventos nacionais utilizarem dessa norma. Então, adeque-se às normas. E não apenas as normas Vancouver, ABNT, APA, seja qualquer outra. Também as diretrizes que o próprio evento pede para o trabalho. Então, se o evento pede que o trabalho tenha entre, 7 a 10 páginas, é 7 a 10 páginas. Não adianta você escrever 15, 20, 35 páginas. O seu trabalho pode até estar muito bom, porém o simples fato de não atender à formatação do evento pode vir a tornar o seu trabalho reprovado. E é frustrante, ainda mais quando você tem um material denso, altamente qualificado, não sendo apropriado para um evento por conta de uma questão de formatação, né? Então, não adianta a gente querer fazer mais. Quando a gente manda um trabalho para um evento científico, a gente tem que ser o mais literal possível, atender basicamente o que é solicitado, né, para que a gente não tenha o constrangimento ou a frustração de não ser aprovado, de não ter o seu trabalho avaliado por detalhes e não pelo trabalho em si, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça antes de submeter um trabalho para um evento científico, certo? O segundo ponto, que é o principal, inclusive na minha opinião, é verificar se o seu trabalho, presta atenção, se o seu trabalho se enquadra em algum GT do evento, né? Então, o necessário é que você escreva, que você tenha o seu caminho de pesquisa, você é um pesquisador, você é um estudante, você sabe o tema que lhe interessa, o tema que você está desenvolvendo. Então, o ideal é que esse seu tema ele se enquadre em um GT. E não o que costuma acontecer muito, que é o contrário disso, que é a gente, como pesquisador, escritor, tentar enquadrar o nosso trabalho em um determinado GT, né? Então, aí tem um problema, tendo em vista que o ideal é a gente submeter o nosso trabalho para um local em que vai haver pesquisadores que tenham alguma afinidade com o seu tema, que possa trazer contribuições, que possa trazer um feedback, que possa estabelecer um intercâmbio de experiências. A partir do momento que a gente adequa o nosso trabalho para um GT que não é a nossa linha de pesquisa, que não debate nem de forma genérica o nosso tema, o que vai acontecer, no melhor dos cenários, é a gente receber contribuições que não vamos utilizar para a nossa pesquisa. Afinal de contas, não é a proposta. Eu só mandei o trabalho para aquele GT e pronto, né? Ou, no pior dos cenários, é a gente pagar pedágio, no sentido de perder um tempo, energia, dinheiro, escrevendo um trabalho, viajando, se inscrevendo em um evento que não contempla a nossa temática. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não forçar a barra no sentido de adequar o nosso trabalho para o GT, e sim o contrário, de submeter o nosso trabalho de forma que ele se enquadre em um determinado GT automaticamente. Ele tem que se enquadrar, não ser enquadrado em um GT, né? Então, grupo de trabalho é isso, GT, grupo de trabalho. Então, já que a gente vai mandar o nosso material, o nosso texto científico, que a gente tire proveito do evento, não apenas uma formalidade de pronto, entreguei e adequei e bati ponto. Não é isso, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque é muito comum a gente ver essa forçação de barra de trabalhos que visivelmente entram em determinado GT ou tentam
entrar em um determinado GT, mas que não dialoga com aquele GT. Ou mesmo que dialogue, não é rentável para o próprio escritor, para o próprio pesquisador, né? Então, se a gente verifica que o nosso viés de estudo ele não se adequa, ele não interage em um determinado grupo de trabalho, ou pior, em um determinado evento, o ideal é simplesmente não mandar para esse GT, escolher outro GT, ou escolher outro evento, se aquele evento não contempla de nenhuma forma o seu trabalho, né? Então é muito bom a gente ter esse cuidado de não se enquadrar, mas ver se o seu trabalho é enquadrado em algum GT, né? Sem pagar pedágio para entrar ali naquele espaço científico, né? Bom, outro ponto, o terceiro ponto, inclusive, que a gente tem que ter em mente é levar em conta a questão da ementa do GT. Ou seja, se a gente vai submeter o nosso trabalho, a gente tem que ler a ementa do GT, né? O que o GT discute? O que esse grupo de trabalho tem por finalidade para a troca de experiências? E aí um detalhe que é interessante para a gente tornar visível o nosso trabalho dentro desse GT para o possível parecerista é utilizar-se de alguns termos dessa ementa no seu trabalho, minimamente no decorrer do seu resumo e ou palavras-chave, né? Palavra-chave. Então, o seu trabalho ele pode contemplar aquele GT, mas não custa nada a gente deixar claro para o parecerista em que aspecto o seu trabalho contempla dentro daquele GT, né? Então, muitas das vezes a gente entra no evento científico em que cada GT apresenta uma ementa e que essa ementa apresenta vários tópicos, 10, 12, 15 tópicos. Então, é interessante para o parecerista ele pegar o seu trabalho e ele já perceber de início que de todos os tópicos que contempla a ementa do GT, o seu trabalho já deixa claro qual que vai dialogar. Isso agiliza o processo de avaliação e isso deixa mais visível o seu trabalho, ou seja, qualifica o seu trabalho, dá uma identidade para o seu trabalho em relação àquele grupo de trabalho que você está submetendo no seu texto. Então, é um detalhe que não custa muito, mas que ajuda muito também, né? Claro, não é banalizar, né? Então, se eu vou mandar o meu trabalho, por exemplo, para um GT de políticas públicas, eu não vou encher o trabalho, tanto no título, resumo, palavras-chave e no corpo do texto, com o termo políticas públicas. Não é falar políticas públicas exageradamente que vai tornar o seu trabalho qualificado para aquele GT. Não é isso. É apenas apontar, sinalizar qual o caminho que você está dialogando dentro daquele grupo de trabalho. Certinho? Bom, além disso, o que é recomendável, aí não é obrigatório, é se possível, é tentar trazer uma proposta para o trabalho de vocês na hora de mandar para um evento científico. O que seria essa proposta? Bom, pode ser um produto, né? A possibilidade de construir um produto, pode ser um estudo de caso, ou seja, um texto científico que traz um aspecto palpável, né? Uma análise de um grupo, de uma determinada instituição, né? Pode ser uma inovação, e aí pode ser uma inovação simplesmente teórica, mas uma novidade, um aspecto inovador é bem-vindo, né? Dentro de um evento científico. Então, tenta escrever um texto científico que traga algo para o grupo de trabalho, que traga uma questão, um produto, uma inovação, né? Não está errado de não trazer, não tem problema, né? Mas evite, dentro do possível, uma escrita científica que seja basicamente
uma escrita exploratória, né? De uma abordagem exploratória, de uma bibliografia utilizada, ou seja, como se fosse um texto mais para treinamento, né? Um texto de revisão da bibliografia estudada, né? Que pode estar muito bem escrito, que pode trazer uma reflexão muito pertinente e, por conseguinte, ser aprovado em um GT, não está nem um pouco errado, mas dentro do possível tenta evitar apenas uma revisão básica de bibliografia estudada, né? Tenta trazer alguma coisa para o grupo de trabalho, como se fosse uma contrapartida, né? Você estuda, você escreve e você, ao mesmo tempo que se beneficia de mandar a sua pesquisa para um grupo de trabalho, dentro de um evento, você também estabelece uma troca, em que, olha, eu estou aqui para estabelecer um espaço do meu estudo, para dialogar, mas eu também estou trazendo uma coisa para vocês, né? E eu gostaria de, com vocês, também receber alguma coisa. E aí entra o quinto ponto, que também é muito pertinente e que, infelizmente, tem sido esquecido no decorrer dos eventos científicos de forma geral, né? Claro que não vamos generalizar, dizer que são todos, mas é um aspecto que a gente tem que trazer, tem que resgatar, que é a questão de você fazer uso do GT. O que é um GT em um evento científico? É um grupo de trabalho. GT é isso. Então, se é um grupo de trabalho, minimamente você e as demais pessoas que submeteram seus trabalhos científicos estão ali naquele espaço no intuito de estabelecerem trocas, um intercâmbio de experiências. Então, é fazer uso do GT, é você apresentar, você trazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, aproveitar aquele momento para fazer perguntas, tirar dúvidas, sugerir referências, né? Aspectos positivos, negativos que as pessoas ou os pareceristas podem apontar sobre o seu trabalho, né? Então, tentar fazer desse momento um momento proveitoso, um momento que qualifique o seu trabalho para com que ele tenha basicamente um caminho pré-preparado para com que se transforme em um artigo científico, por exemplo. A proposta básica de um grupo de trabalho é estabelecer essas trocas em prol de qualificação do seu texto para com que ele se transforme em um artigo científico, para com que você tenha desenvolvimentos na sua pesquisa, estabeleça melhorias, né? Não é um espaço unicamente de aquisição de certificados, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, antes da gente submeter o nosso trabalho, ter esse quinto ponto em mente é importante. Saber que a gente está mudando o trabalho, sim, é óbvio. O pesquisador precisa estar presente no campo acadêmico, ele precisa atualizar o seu currículo, ele precisa de certificados, isso é claro, mas a linha de pesquisa não pode ser unicamente ganho de certificados, não é isso, né? Por mais que isso pontue, seja importante, seja necessário, um grupo de trabalho não tem essa finalidade, né? E aí é uma questão de puxão de orelha que a gente dá para os pesquisadores de forma geral, seja estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores de longa data, enfim, voltar à essência do que é um grupo de trabalho, tirar proveito disso. Não apenas apresentar o seu texto ou apresentar no formato de slide, pronto, acabou, cobrar o certificado e tchau. Isso não é proveitoso. Isso é apenas você mostrar o que fez e pedir o seu documento. Então, tentar tirar proveito desse momento, porque é bom para todo mundo. É bom para as pessoas que estão ali no momento, participando do grupo de trabalho, e é bom também para você, que vai ter o seu trabalho qualificado, vai ter melhorias no decorrer da sua pesquisa, e minimamente aquele trabalho não vai ser apenas um trabalho publicado nos anais do evento. Ele vai se transformar em um artigo científico de alta qualidade. Talvez até estabelecer parcerias com outros pesquisadores.
né? Então, essa é a grande vantagem do grupo de trabalho, gente. Bom, esses 5 pontos são básicos. Vale recapitular aqui rapidamente. O primeiro ponto é ler as diretrizes do evento, né? O segundo ponto é verificar se o seu trabalho se enquadra em um determinado GT, né? O terceiro ponto, caso o seu trabalho se enquadre, se utilize da leitura da ementa desse GT, né? E aí você pode utilizar termos nas palavras-chave e no resumo do seu trabalho. Quarto ponto é trazer uma proposta, se possível um produto, uma inovação. E quinto ponto, fazer uso do GT, perguntar, estabelecer trocas, desenvolver a sua pesquisa. É basicamente isso, gente. Dúvidas, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Eu leio os comentários que possam surgir a respeito do vídeo. Estou disponível para qualquer dúvida. Espero que tenha gostado do conteúdo. Claro, não só curtir e compartilhar, mas assim, tirem proveito desse material. A ideia é a gente sempre trazer conteúdos para o canal que versam sobre a questão da pesquisa e da tríade memória e informação, além da minha especificidade de pesquisa, que é a questão também da violência. Então, são campos de estudos que dialogam aqui no canal. Bom, é isso, gente. Até logo.